O Xiaomi 14T completa 2 anos de lançado no final de 2026 e ele foi pensado para entregar tudo o que um top de linha traz. Então ele tem uma tela de excelente qualidade, um ótimo desempenho tanto para jogos quanto para tarefas do dia a dia e também uma ótima câmera feita em parceria com a marca famosa de lentes, o que confere ótimas fotos. Em contrapartida, ele simplifica a construção e faz cortes em alguns itens não essenciais, como o carregamento sem fio, para entregar um preço competitivo. E esse preço leva muita gente a querer comprar. Inclusive, se for o seu caso, você está querendo comprar o seu, tem os links dos grupos aqui na descrição, onde eu pesquiso os melhores preços para você e ainda você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, eu sou o Jorginho, você pode seguir no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades e o vídeo de hoje vai ser uma análise completa do Xiaomi 14T para mostrar se ele vale a pena em 2026. Então é um vídeo para te ajudar na escolha. E você também pode me ajudar bastante se inscrevendo no canal, já que a maioria da galera que está vendo os vídeos não é inscrita. Agora vamos deixar de enrolação e partir para a análise, porque ela começa agora. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o design do celular, que tem a cara da linha principal da Xiaomi em 2024, com as câmeras em um bloco quadrado na lateral. Na parte de trás, a gente tem um vidro simples ou um plástico, que mostra um tanto de economia aqui. Já na frente, tem a proteção do Gorilla Glass 5, que já mostra um investimento maior. Sendo que ele já traz na caixa uma capinha básica de silicone, que ajuda na proteção inicial e dá um tom bem sóbrio para o celular. A gaveta de chips tem suporte para 2 unidades, sendo que você pode optar por utilizar o chip virtual aqui. Na parte de cima, tem um sensor de infravermelho que é muito conveniente e garante que você possa controlar eletrodomésticos como TV e ar-condicionado. E todo mundo que usa Xiaomi jura que é muito importante. Tem outra coisa muito importante que é a necessidade do seu like, que mostra esse vídeo para mais gente e ajuda o canal a continuar crescendo. Então tá vendo esse vídeo? Caiu de paraquedas aqui no canal? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que tá aqui do lado e aperta no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. E tem muita coisa legal vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular que tem proteção contra água IP68, que nesse caso garante que você possa mergulhar o celular em até 2 metros durante 30 minutos sem sofrer danos referentes à água. Mesmo entre os Androids mais tops, essa certificação é uma das que oferece melhor proteção possível hoje. Ainda assim, essa proteção está aqui para garantir que você não perca o seu celular num acidente envolvendo água, então nada de mergulhar o aparelho, o celular não foi feito para isso. O celular é muito leve, principalmente levando em consideração o seu tamanho, que é bastante grande. Ainda assim, eu acho que mesmo que você tenha mãos pequenas, não vai ter problema na pegada desse celular. Por ser muito grande, ele vai ter uma tela que acompanha, e aqui a gente tem uma unidade de 6,67 polegadas com resolução 1,5K, o que mesmo nesse tamanho enorme de tela, garante uma resolução excelente. O material é o AMOLED, que é um dos melhores possíveis e está muito bem encaixado aqui, e além disso tem a certificação HDR10 e Dolby Vision, que dão uma ótima ajuda no consumo de conteúdo nesse celular. Além disso, a tela tem 68 milhões de cores, o que garante uma exibição muito precisa de cores nessa tela e torna muito confortável acima de tudo. A taxa de atualização é de 144 Hz, o que é excelente, é um número muito alto, e esse número pode ser fixo ou ajustável, entre 60 para poupar bateria e 144 para ter um celular mais fluido. O brilho é de 4.000 nits, o que está muito acima da média e garante que você não vai ter problemas para utilizar o celular embaixo do sol forte. E na parte de baixo tem um sensor de impressão digital que fica na tela e trabalha de maneira muito responsiva, apesar de não ser o mais rápido do mundo. Já na parte de cima tem um furo bem pequeno para abrigar a câmera frontal. Essa câmera é uma unidade de 32 megapixels que é acompanhada por um kit traseiro com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma telefoto de 50 megapixels combinando para até 2 vezes de zoom ótico. As lentes aqui são produzidas em parceria com a Leica, que é uma marca muito famosa de câmeras e lentes, e com isso o celular traz modos fotográficos personalizados, bem como um menu de fotografia com muitas opções e configurações de filtros diferentes para utilizar. O resultado disso nas fotos é excelente. A gente tem uma foto com um ótimo nível de detalhes, com cores muito balanceadas, um alcance muito bom e também um nível muito conciso de alcance. E isso se repete tanto na câmera principal, quanto na ultra-wide, quanto na câmera de zoom. A ultra-wide muda um pouco o perfil de cor, o que não é necessariamente ruim para as fotos, mas colocando um ao lado da outra dá para perceber.
De noite, ele mantém um bom nível de qualidade. As fotos conseguem manter a pegada e ter muito poucas perdas, o que é excelente para fotos noturnas. Isso se mantém mais uma vez na câmera de zoom e na câmera ultra-wide. Nos retratos, ele não desfoca quando você tem foto de objetos. Ele já tem um desfoque na câmera principal e ele mantém. Porém, quando ele identifica pessoas, ele consegue desfocar e faz isso muito bem, com recortes muito precisos. E aqui tem um ponto muito importante, que é a possibilidade de você controlar o desfoque diretamente do seu aplicativo de fotografia. Ele oferece a opção e aí você pode alterar isso para mais ou para menos de acordo com o que ficar melhor para você na foto, que já é muito interessante também. Nas selfies, as fotos têm excelente qualidade e mudam muito pouco quando você troca para o modo retrato, que é muito bom. Ainda assim, o modo retrato consegue desfocar muito bem, tanto de dia quanto de noite. As fotos são excelentes e eu gostei demais. Nos vídeos, o Xiaomi 14T grava até 4K em 60 quadros por segundo. A experiência de gravação é muito boa. O perfil de cores é muito natural, bem próximo daquilo que a gente enxerga. O autofoco trabalha com muita velocidade e é bem eficiente, tá? Ele consegue desfocar certinho no momento em que aparece e tirar também. O alcance é algo que me impressionou aqui, é muito bom. Fora a qualidade geral do vídeo, que é muito boa. Gostei bastante disso aqui. Tem um ponto interessante que é a estabilização. O celular tem estabilização ótica, porém eu achei que ela funciona melhor em Full HD do que em 4K. Em 4K eu achei que ele balançou um pouquinho mais do que deveria, enquanto no Full HD o vídeo sai totalmente liso, o que dá uma fluidez a mais. Ainda assim, o celular conseguiu atender totalmente as minhas expectativas, visto que eu vejo ele sim como um celular top de linha para gravação. E essa aqui é a câmera frontal do Xiaomi 14T, uma câmera que grava até 4K em 30 fps ou Full HD até 60 quadros, que é a opção que eu prefiro. Eu estou me agradando bastante dessa câmera, mas eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da captação do áudio, da qualidade geral da imagem, da estabilização e da adaptação da câmera às mais diversas situações. Agora, vamos passar para falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa que está localizada na parte de baixo e uma na parte de cima coladinha com a moldura. O som é bastante alto, muito bom para consumo no dia a dia e bem encorpado, porém eu achei que falta um pouco de grave. E aqui a gente tem a assinatura Dolby Atmos, o que dá uma ajuda no consumo de conteúdo. Não tem entrada para fone de ouvido, fone só se conectar na porta tipo C que está na parte de baixo ou se for Bluetooth, que é a opção utilizada pela maioria do pessoal hoje. O celular tem NFC, então você pode utilizar como cartão para pagamentos por aproximação e a rede móvel é o 5G, o que garante que dá para pensar nele a longo prazo quando o assunto é conexão móvel. O armazenamento aqui pode ser de 256, 512 GB ou 1 TB, o que são excelentes números e é bom pensar antes de escolher, já que ele não tem suporte a cartão de memória para expandir armazenamento. A tecnologia de transferência de dados é o UFS 4.0, que está a par dos melhores Androids do mercado hoje em dia, e a memória RAM é de 12 GB, que garante que dá para você navegar tranquilamente aqui sem ter problemas com travamento ao abrir várias tarefas ao mesmo tempo. O sistema operacional é o Android, que atualmente está na versão 15 e por cima dele roda a HyperOS 2. O sistema da Xiaomi é muito elogiado principalmente por ser leve e bem fluido, além das opções extras que ele traz, sendo que nessa versão ainda tem uma integração muito boa com o Google Gemini, que garante alguns recursos muito importantes de inteligência artificial, que muita gente tem utilizado. Porém, a quantidade de anúncios que eles colocam prejudica um pouco a experiência de uso e traz sim algumas reclamações. Atualmente, a gente está na HyperOS 2, que além de todo esse pacote traz muitas opções de personalização, o que a galera gosta bastante. A promessa de atualização da Xiaomi é de até 4 anos, levando até o Android 18 e a HyperOS 5 no ano de 2028, o que garante que dá para pensar nesse celular aqui a longo prazo sem muitos problemas. O processador que põe essa máquina para andar é o Dimensity 8300 Ultra da MediaTek. O desempenho dele está entre o Snapdragon 8 geração 1 e o Snapdragon 8 geração 2, o que garante uma ótima fluidez nos jogos, além de uma taxa de quadros alta, mesmo em jogos pesados, o que é muito bom. Aqui você não precisa escolher muitas opções, você pode rodar os jogos e a grande maioria deles vai rodar na melhor qualidade possível. Além disso, tem um ponto importante, que é que ele não apresenta problema de aquecimento durante os jogos, o que é muito bem-vindo. E talvez jogos nem sejam importantes para você que está vendo esse vídeo.
Porém, um celular que vai bem nos jogos também costuma ir bem, tanto em tarefas pesadas quanto em multitarefas no dia a dia que você pode utilizar. E em tudo isso, o Xiaomi 14T desempenha muito bem. A bateria do celular é de 5.000 mAh, que é um bom número, porém que não é bem gerenciado. A bateria é ok para uso no dia a dia, porém pode durar um pouco menos do que esperado em tarefas pesadas, principalmente se você joga bastante. A boa notícia é que o celular traz na caixa um carregador de 67 watts, que é muito potente. O carregamento é feito pela porta USB tipo C, que está na parte de baixo, e ele carrega 100% em cerca de 45 minutos, o que é um tempo muito baixo. Como foi citado no começo do vídeo, o celular não tem suporte a nenhum tipo de carregamento sem fio. E hoje quem compra um Xiaomi 14T leva para casa um conjunto bem completo e honesto dentro do preço que ele cobra. Não é todo mundo que paga caro no Xiaomi, mas esse aqui realmente é compensatório. A tela é de excelente qualidade, o celular tem ótimo desempenho tanto para o dia a dia quanto para jogos, e a câmera é um caso à parte. É uma câmera de ótima qualidade, feita em parceria com a marca grande, que permite que você brinque bastante com os padrões de cores e fotografias em geral. Para quem gosta de foto, isso aqui está excelente. Hoje, ele custa cerca de R$ 3.000 a R$ 3.200, o que não é um preço barato, porém ainda assim coloca ele numa faixa competitiva. Nesse preço, por exemplo, a Samsung tem o Galaxy S24 Plus, que tem um conjunto melhor principalmente se for voltado para uso em produtividade, mas nas câmeras é superado pelo aparelho da Xiaomi. A própria Xiaomi conta com o Poco F7 Pro, que é bem melhor para quem quer um celular gamer, para quem vai jogar. Porém, para um uso mais equilibrado e ainda voltado para fotografia, o Xiaomi 14T tem uma melhor performance. E partindo para o campo dos iPhones, a gente tem o iPhone 14 novo, que entrega melhor uso de redes sociais, porém no uso geral ele é superado pelo celular da Xiaomi. O que pode ser equiparado é o iPhone 14 Pro, que sim, tem um desempenho já muito parecido, muito próximo, e para quem usa redes sociais, principalmente o Instagram e afins, é melhor do que o celular da Xiaomi. Porém, para uso geral pode valer a pena dar uma olhada no celular da marca chinesa. Para mim, esse celular vale muito a pena, principalmente se você não abrir mão de deixar a marca Xiaomi e se você gosta muito de fotografia. Mas eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o Xiaomi 14T vale a pena em 2026? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu deixei nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você encontra os melhores preços que eu pesquiso para você e pode tirar dúvidas diretamente comigo também. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força, não esquece de deixar o like e até a próxima!